O Barcelona atropelou o Real Madrid jogando no Santiago Bernabéu, 4-0 com requintes de crueldade e excelente atuação do time treinado por Xavi Hernández. No vídeo de hoje a gente vai analisar alguns movimentos e como o time atuou nessa grande goleada contra o seu maior rival. Fala galera, tudo certo? Eu tô chegando para mais um vídeo aqui no canal do Taticamente Falando. Hoje a gente vai bater um papo sobre Real Madrid e Barcelona El Clássico, vencido por uma grande goleada do Barça, 4-0. Os catalães passearam jogando em Madrid. Para isso eu já vou subir o campinho, que vai ajudar a gente na análise, para mostrar mais ou menos como os times se movimentaram. Começar falando um pouco desse Barcelona, que teve como uma das novidades, né, dentro desse confronto, o Ronald Araújo jogando como um lateral direito. Foi uma adaptação do Xavi muito inteligente, porque por aquele setor joga o Vinícius Júnior, um jogador de muita incisividade, velocidade, que parte para cima, tem um bom drible, um bom 1 contra 1. Então usar o Daniel Alves ali de início poderia significar oferecer ao Real Madrid uma possibilidade interessante, um espaço, enfim, algo que o Vini pudesse explorar naquele corredor. O Ronald Araújo é um jogador mais inteiro fisicamente, até pela diferença de idade dos dois, algo muito natural, e poderia rivalizar, né, nesses duelos individuais de uma forma mais interessante com o Vinícius Júnior. De resto, o Barcelona muito parecido com o que a gente tem visto, né, Dembélé, Ferran e Aubameyang no ataque, o trio com Pedro, Busquets e De Jong no meio, enfim, sem muitas novidades, tirando a questão, obviamente, do Ronald Araújo como um lateral direito. Já jogou assim em outras ocasiões, não era uma grande novidade para ele também, mas era ali uma questão estratégica por conta do adversário. O Real Madrid tinha uma baixa importante para o jogo, né, que era a ausência do Karim Benzema, por onde passa muito do jogo do time treinado pelo Carlo Ancelotti. E a adaptação, né, para não ter o Karim Benzema, ao não ter o Karim Benzema, foi mudar um pouco o sistema de jogo do Real Madrid. O Real joga no 4-3-3, invariavelmente, e para esse jogo o Ancelotti desenhou um losango no setor de meio campo, né, com Casemiro, Kroos, o Valverde, que ganhou a posição no time, e também o Modric, que jogou um pouco mais centralizado e um pouco mais adiantado. Não foi um 9, um falso 9, uma referência, nada do tipo. Era um jogador um pouco mais adiantado. A ideia, claramente, na minha visão, de ter ali uma possibilidade de combate no meio campo, né, de vencer duelos e conseguir encontrar Vini e Rodrigo abertos, os jogadores de mais velocidade para cima do Ronald Araújo e do Alba. Me pareceu essa a estratégia do Carlo Ancelotti, porque com o Modric mais centralizado ele teria um combate direto contra o Busquets, o Kroos pelo posicionamento contra o De Jong, o Valverde contra o Pedri, e a possibilidade desses jogadores poderem chegar à frente também, se projetar, como acontece, né? Logo no início do jogo, o Real Madrid consegue finalizar duas vezes com o Modric e o Valverde se projetando, né? Os dois chegando ao campo de ataque para fazer finalizações em jogadas que partiram com o Vini ou o Rodrigo em jogada de velocidade, saindo de trás, enfim. Em alguns momentos até o Modric trocando de posição com o Valverde ficando um pouco mais centralizado. Mas foram só 10 minutos em que o Real Madrid conseguiu produzir algo interessante e mostrar uma cara que parecia ser legal para o jogo, né? Depois disso foi um Barcelona que tomou conta de fato do confronto, um time que conseguiu se adiantar dentro do campo e conseguiu ter a posse de bola majoritariamente, né? O Barcelona teve 63%, 63, 65, 67% de posse de bola ao longo de todo o confronto, né? Ao longo de todo o jogo contra a equipe do Real Madrid. E encurralou, de fato, o time treinado pelo Carlo Ancelotti. Foi interessante observar os movimentos, né? Como o time se mexia para poder criar superioridades. Então, Dembélé perto do De Jong, né? Os dois jogadores de lado bem abertos, oferecendo muita amplitude. O De Jong e o Pedri chegando de trás, o Busquets em vários momentos encontrando passes, fazendo o time jogar, o Ronald Araújo e o Jordi Alba até sem se projetar tanto, mas também subindo, obviamente, junto com o time, mas os lados do campo eram uma missão de ocupação do espaço dos pontas, né? Eles que tinham que ficar abertos a todo momento. E além dessa boa ocupação do campo de ataque e a circulação da bola muito coerente, contando triangulações, tabelas, passes, inversões de jogo, o Barcelona tinha uma pressão após a perda muito encaixada, né? Era um time que perdia a bola rapidamente, conseguia sufocar e recuperar. Rapidamente perdia, sufocava, recuperava. Muito disso, obviamente, está na conta da juventude desses quatro jogadores: Ferran, Dembélé, De Jong e Pedri. Até um pouco do Aubameyang também, é um pouco mais velho, mas ajudou a rejuvenescer um pouco esse ataque. E, obviamente, do bom trabalho que o Xavi vem fazendo, né? Você consegue observar isso no perfilamento dos jogadores,
nas decisões dentro de campo, que obviamente são orientadas por ele. Então, todos esses aspectos o time tem melhorado nas últimas semanas, muito por conta desse excelente trabalho do Xavi. E aí, no lance do primeiro gol, tem uma questão interessante, né? Porque o Carvajal e o Nacho ficavam muito, né? E muito pendentes, obviamente, de Ferran Torres e o Dembélé. O Nacho, inclusive, foi escalado para cuidar do ponta direito do Barcelona e proteger esse corredor, né? E no lance do gol do Aubameyang é exatamente uma jogada em que o Dembélé ganha, a bola na velocidade do Nacho, cruza para trás e o Aubameyang faz o gol. Mas alguns minutos antes, o Barcelona teve uma jogada muito parecida que partiu com o Ferran Torres do outro lado. Ele ganhou do Carvajal na velocidade e fez o cruzamento. E nos dois lances, né, a leitura de jogo do Aubameyang ficou muito clara. Né? Nesse primeiro, em que ele finaliza nas mãos do Courtois, ele dá 2 passos para trás, porque o Militão fechava e o Alaba também. Então ele dá 2 passos para trás e recebe livre para finalizar. No lance do gol, que vem do outro lado, a mesma coisa. Né? Ele consegue dar 2 passos para trás, percebendo como a jogada se desenhava, para entrar exatamente entre os dois zagueiros do Real Madrid e conseguir anotar o seu gol. Então também tem esse destaque para o Aubameyang e o seu senso de posicionamento, de movimentação. Né? Ele não é um 9 puro, um 9 de área, um jogador que vai ficar esperando a bola para carimbar, se mexe bastante e obviamente que isso é importante dentro do funcionamento, oferecer tabela, oferecer opção de passe para quem vem de trás com a bola. Tem sido muito importante o Aubameyang, né? Já registra aí mais de uma média maior a um gol por jogo desde que chegou ao Barcelona, o que é muito interessante. O gabonês de fato conseguiu se adaptar muito bem. E o retrato do jogo mudou muito pouco, né? Desde que o placar foi aberto, depois veio o gol do Ronald Araújo, e o que aconteceu foi um Real Madrid que foi se desorganizando mais ao longo do confronto, né? Em alguns momentos até tentava ter duas linhas de quatro, com o Kroos e o Valverde um pouco mais abertos, o Rodrigo e o Vini em alguns momentos um pouco mais por dentro, mas não houve reação, né? O time muito mal colocado em campo do ponto de vista de posicionamento dos jogadores, né? A execução muito ruim da estratégia proposta pelo Ancelotti, que eu até não acho ruim na sua essência. Poderia ter uma referência? Poderia, mas os jogadores de velocidade também não me parecia uma ideia ruim, mas a essência, né, na execução do trabalho foi muito ruim do Real Madrid. Foi um time muito pobre em campo, que conseguiu produzir muito pouco a partir disso que foi executado pelos jogadores. E a minha avaliação é que a volta do intervalo termina por bagunçar mais esse Real Madrid, né? Porque o Ancelotti volta sem o Carvajal e volta sem o Toni Kroos, com duas alterações. O Camavinga entra no setor de meio campo, justamente para ajudar um pouco mais na marcação. O Kroos também estava amarelado, né? E o Mariano Dias entra para ser esse comandante do ataque. E aí ele puxa o Nacho para fazer um trio de zaga com o Alaba e o Militão. À frente deles tinha o Casemiro e o Camavinga. O Modric tinha alguns momentos um pouco mais centralizado, né? E aí pelos lados podia ser Vinícius Júnior e o Rodrigo. Enfim, foi um time que se bagunçou muito. O Real Madrid muito bagunçado nessa volta do intervalo a partir dessas substituições que eu particularmente entendi pouco o que pretendeu o Carlo Ancelotti quando faz essas mudanças. O time ficou esquisito, espaçado em campo, oferecendo muitas vezes, né, porque tentou se adiantar, perdia o jogo, então tentava se adiantar para tomar um pouco mais a rédea do confronto, e isso não aconteceu, né? E ao passo que se adiantava, oferecia muito espaço. Então, com 1 minuto, o Ferran sai na cara do gol sozinho, fazendo um facão e chegando do outro lado para finalizar livre. 2 minutos depois, o Aubameyang, o próprio Ferran Torres, melhor dizendo, faz o 3-0 também com muito espaço. Mais adiante, o Aubameyang faz o quarto gol. Foi um festival, né? O Real Madrid ofereceu muito campo para que o Barcelona pudesse jogar. Depois o Ancelotti até tentou fazer um ajuste, né? Trazendo o Casemiro para fazer uma zaga com o Militão e o Alaba. O Nacho acabou indo embora para a entrada do Lucas Vázquez no jogo. Um pouco mais adiante o Rodrigo foi embora também e veio o Asensio. Mas o time não conseguiu se recuperar, né? Do baque sofrido pelo gol em nenhum momento. Até desenhou ali algo mais próximo de um 4-3-3 mais na reta final do jogo. Mas o fato é que o Barcelona teve muita facilidade para impor o seu estilo contra esse Real Madrid. Facilidade para circular a bola, para trocar passes, para encontrar espaços dentro do campo. Foi uma festa, né, do time treinado pelo Xavi, que fez uma excelente partida. O Barcelona dá um claro sinal de recuperação, né, de forte recuperação enquanto equipe nas mãos do Xavi. É óbvio que as contratações têm um impacto muito positivo. Ferran Torres, Aubameyang, o Adama Traoré, que entrou mais para a reta final do jogo também. Mas de estilo, ideia, conceito, futebol jogado, acho que esse é o principal recado que o Barcelona
passa, né, depois desses 4-0. É o principal ponto positivo que o time mostra, né? Existe um trabalho em curso que tende a fazer com que o Barcelona se recupere nos próximos anos e que seja de novo competitivo, protagonista em grandes duelos, em grandes disputas, né? Eu pedi para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Também dá uma força pra gente, pegando esse link, copiando, colando nos grupos de WhatsApp, enfim. Dá uma moral pra gente aí, faça o nosso conteúdo chegar a mais pessoas. Valeu, galera, um abraço a todos e não se esqueçam do nosso lema, leia o jogo. Valeu!